A paz de Deus a todos, bom dia, tudo bem por aí? Hoje eu vou falar com vocês inside the car, in my job. E quero falar com vocês um assunto que, claro, tem me preocupado bastante. Eu tenho certeza que muitas pessoas também têm essa preocupação com relação às Sagradas Escrituras, com a Bíblia Sagrada, que é inteira e genuína palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar a respeito de como ela foi elaborada, editada, tá? De acordo com os conhecimentos que eu obtive através de estudos e também perguntando para pessoas que também estudam muito mais do que eu. E, enfim, e vocês também podem fazer livremente as suas pesquisas para que vocês então analisem por si mesmos e passem a refletir sobre o tema. Bíblia, a inteira palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Hoje nós vemos, por exemplo, na minha antiga igreja, a qual eu não faço mais parte, a Congregação Cristã, eles inseriram nos tópicos de doutrina e ensinamentos dele a palavra contém, dizendo que a Bíblia apenas contém palavra de Deus. Esse contém significa que parte é a palavra de Deus e parte eles acreditam que não seja a palavra de Deus, eles acreditam que seja palavra do homem, que o homem escreveu, da vontade dele, enfim. Porque, por exemplo, nas epístolas, tem epístolas que o apóstolo Paulo escreve, digo de mim mesmo, né? Então eles se fundamentam, se baseiam nisso. E o interessante, né, que essa alteração, ela ocorreu recente, quando eles mudaram o inário do inário 4 para o inário 5. Ou seja, não teve nenhuma circular a respeito, nem explicação para falar assim, Deus nos revelou, né, que eles costumam dizer, Deus revelou que a Bíblia não é a palavra dele, que ela apenas contém parte. Então, por isso nós mudamos o entendimento. Eles nem falaram isso, não falaram nada, só mudaram no inário e ficou por isso mesmo. E por que eles mudaram no inário? Eles mudaram no inário para que as pessoas tivessem como palavra de Deus apenas aquilo que sai da tribuna, do púlpito, o que fala através da boca deles. Eles falam que a palavra de Deus é apenas a leitura da Bíblia como livro e a inspiração, né? A inspiração divina. E então, da boca deles é a palavra de Deus. Só que isso é um equívoco muito grande, né? E tirando a congregação que adota esse pensamento, né, também temos irmãos que descartam ou as epístolas de Paulo, temos irmãos que contendem com versículos, fala que tem versículo ali que já caiu em desuso e querem justificar alguns temas polêmicos da atualidade dentro das Sagradas Escrituras. Ou seja, a gente vive um momento em que até tem pastor que fala que a Bíblia deveria ser atualizada, né? A única coisa que eu defendo com respeito à atualização, é a atualização de tradução, porque nós sabemos que a língua portuguesa evoluiu, então assim, houve uma readequação termológica, né? Alguns termos mudaram, né, da língua portuguesa. Então eu defendo a tradução porque a língua própria ela foi atualizada, mas não que aqueles versículos já não tem mais serventia, vamos trazer a temática daqueles versículos para o dia de hoje. Esse tipo de atualização eu não concordo, porque a Bíblia, assim está escrito:
nada dela se pode acrescentar ou dela tirar. Ou seja, tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito, e ela é perfeita para redarguir, para exortar, para nos ensinar, e nela, né, contém o caminho para nosso aprendizado, para alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Então vamos lá. E a gente vê muita gente, às vezes, não, é porque isso foi traduzido errado. Esses versículos aí, tem muita coisa que foi enxertada ao longo do tempo, né? Que a gente sabe que a Bíblia era transcrita por escribas, e aí teve gente aí que na hora de fazer a tradução, inseriu alguma coisa aí fora do contexto. Só que a gente tem a Bíblia como ela é, há quantos anos? Você já parou para pensar? Há quantos anos que tem as Sagradas Escrituras? E um dia eu indagando um primo meu a respeito de buscar essa tradução mais fiel, ele falou, fiel do quê? E eu perguntei, como assim? Ele falou, porque a Bíblia, você sabe como é que ela foi feita? Ela é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Ou seja, a Igreja Católica, que é a primeira igreja, né? E aqui ficou como única aí por muitos e muitos anos, né? Centenas de anos, né? Ela que deveria então abrigar os manuscritos originais, mas o que a Igreja Católica tem são cópias antigas, quer dizer, ela tem cópias mais antigas, que são cópias de cópias de cópias. Não existe um manuscrito que é original, que foi o escrito de Moisés, que foi o escrito por Paulo, que foi o escrito por Lucas. Não existe. O que existe são cópias de cópias de cópias. Então, quando a pessoa quer contender, a tradução não está de acordo com a tradução original, mas não tem original. Então veja como falta, às vezes, o raciocínio nas pessoas. Se a pessoa não crê que a Bíblia foi composta pela fé e foi escrita pela fé, inspirada por Deus, e ela chegou nas nossas mãos do jeito que ela está, porque era da vontade de Deus que assim fosse, se a pessoa não crê nisso, a pessoa não vai crer em nada. Porque se ela está contendendo com uma tradução fiel da tradução que é cópia, que não tem como atestar se essa cópia é fiel, né? Veja bem, eu estou brigando porque essa tradução hoje, ela não condiz com o original. Mas que original? Se o original é cópia da cópia da cópia. Quem garante que essa cópia que eles têm agora, guardada lá, não sei aonde que está, guardada, não sei se é o Vaticano, quem garante que essa cópia não foi alterada ao longo dos anos? Quem copiou, alterou e enxertou alguma coisa. Ou seja, só há uma forma de dirimir, de resolver essa celeuma, esse problema. É pela fé. Você vai acreditar que ela é inteira a palavra de Deus do jeito que ela está. Ou você não vai acreditar. Porque se você contesta um versículo, eu vou te mostrar por quê. Pela lógica. Porque se um versículo foi enxertado, tudo aquilo é descaracterizado. Não tem como você falar que é só aquela parte ali que é errada, sem derrubar o resto. Que se uma parte foi enxertada, todo o resto não tem como atestar a originalidade. Ou seja, não tem como você querer acreditar numa parte e não querer acreditar em outra parte. Ou você acredita em tudo ou não acredita em nada. E, por exemplo, da congregação, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem parte ali que eles falam que é a parte do diabo, que é a parte do apóstolo, enfim. Se eu pegar qual que é a parte de Deus, então, que eu tenho que crer? Eles sabem atestar qual que é a parte de Deus? Eles, de uma igreja que existe há 100 anos, ou pouco menos, um pouco mais, enfim, porque também tem uma celeuma sobre a fundação da igreja. Quais foram os estudiosos que Deus falou? Olha, filho meu, tem parte aí que não é de Deus, né? Então tem que tirar a parte da Bíblia. Qual que é a parte que não é de Deus? E se ele não crê que uma partezinha da Bíblia também
não foi inspirada por Deus? Porque Deus usa o homem, veja, Deus usou os homens para escrever e copiar ao longo dos anos. Deus usou o homem para unir esses livros, porque até na hora de compor esses livros que hoje fazem parte das Sagradas Escrituras, foi uma reunião, se eu não me engano, de... não foram padres, foram monges, salvo engano, que se reuniram, fizeram um concílio ali e eles selecionavam os livros. Esse aqui vamos descartar, esse aqui vamos pegar, esse aqui vamos descartar. Até nisso é a guia de Deus. Foi Deus que usou os homens para inspirar eles qual que eles iam usar e qual que eles iam descartar. Porque se eu também não creio na divindade de Deus para fazer isso, eu vou crer o quê? Na capacidade humana de fazer a vontade deles, para eles então, de acordo com a capacidade do intelecto do homem, escolher o que era para nosso uso e o que não era para o nosso uso. Veja que tem que ter fé em todo o processo. Ou, se você não tiver fé para crer em todo o processo, logo você já vai passar a duvidar da Bíblia. Se você duvida da Bíblia como a Sagrada Escritura, como a Palavra de Deus, você vai duvidar o quê? Da existência de Jesus Cristo. Porque você crê em Jesus Cristo porque ali está relatado. Vem se falando de boca a boca porque ali está relatado, ali está escrito que existiu um homem, né, que Deus enviou dos céus, que nasceu do ventre de uma virgem e que morreu e esteve aqui, cresceu, nos ensinou e morreu para que os nossos pecados fossem salvos e para que nós conseguíssemos alcançar nele, pela fé, a remissão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Tudo pela fé. Então não tem como você descartar nada. Ou você crê e é pela fé, e a fé é dom de Deus, e você aceita por um todo, porque quando é dom de Deus e Deus te dá, então você não tem dificuldade em aceitar tudo que está, como sendo palavra de Deus. Quando você duvida, então essa fé que você tem não é genuína. Então logo Deus não te deu a fé, então logo você não crê na palavra. E se você não crê na palavra, como você vai crer em Jesus Cristo? Se você está crendo que ali tem muita invenção de homem, entende? Então usa a lógica, usa o bom senso e para de contender com a palavra de Deus. A Bíblia é a inteira palavra de Deus. Não caia na armadilha do inimigo, não entre em confusão ideológica, porque senão você corre um sério risco de perder o que você acha que tem de fé e não vai crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Se não crer em Jesus Cristo, também não vai crer em Deus, vai crer numa força do universo. E eu tenho um amigo que infelizmente passou por isso. Então, meu irmão, é pela fé, e a fé é dom de Deus. Creia, a Bíblia é a inteira palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.